feitiços, encantos e amarração para trazer a pessoa amada. Será que podemos obrigar alguém a nos amar? Seriam os espíritos ou entidades sobrenaturais capazes de subjugar o nosso livre-arbítrio? Há por aí pessoas que garantem 100% de eficácia nesses serviços. Para passar isso a limpo, nossas produtoras fingiram querer contratar esses serviços e as respostas foram surpreendentes. Confira agora ou tem medo da verdade. Oi. Alô, quem Alô? fala? Alô, quem fala? Oi, quem é? Oi, meu nome é Catarina. Oi, Catarina, tudo bem? Tudo, e a senhora? Tudo bem. Quem me passou o contato da senhora foi uma amiga minha. E nós temos uma amiga em comum, só que assim, eu sou perdidamente apaixonada pelo namorado dela. Catarina, a consulta, eu tenho consulta simples de R$ 30, que é cartas, e também tenho búzios com tarô, que é 50, que é mais completo. Entendi. É nesse jogo que eu vou ver o que está acontecendo para poder falar alguma coisa para a pessoa, para poder dar alguma opinião. Porque sem abrir um jogo, eu não posso dar nenhuma opinião na vida da pessoa, né? Entendi. Eu abrindo o jogo, eu vou ver o que está acontecendo para poder ajudar da melhor forma possível. Tem que abrir o jogo, né, para ver o que está acontecendo. Mas então a senhora não faz nenhum trabalho sem abrir o jogo? Porque eu não sei como funciona na verdade assim, não né? tem lógica. Por exemplo, só vou te dar um exemplo para você poder entender. Que nem você tá com uma dor de estômago. Aí você vai num gastro. Ele tem que te examinar, ele tem que fazer uma consulta para ele te falar o que ele vai fazer ou não. Entendi. É a mesma coisa. Eu não posso falar para você, vamos lá fazer uma amarração. Né? A amarração é uma coisa importante, é um trabalho espiritual, né, onde envolve duas pessoas. Tem que fazer um trabalho que seja feito por amor e não por obrigação, né? Existe o lado da obrigação, sim, mas muita gente não quer desse lado. Muita gente quer que as coisas aconteçam, que realmente apenas a gente dá um empurrãozinho, você tá entendendo? Esse trabalho... Talvez do lado da pessoa não tem mais amor, talvez a outra mulher fez amarração. Entendi. A gente no jogo descobre tudo, você tá entendendo? Mas então não custa abrir o jogo para ver, para poder definir um trabalho. Esse tipo de trabalho, ele não faz mal nem para mim, nem para ele, né? Não, existem todas as linhas. Eu trabalho com as 7 linhas. Tem linhas da direita e tem linhas da esquerda. Por isso que tem que abrir o jogo. Eu gosto de fazer meus trabalhos que sejam por amor. Entendi. Faço trabalhos que as pessoas às vezes falam, eu quero porque quero. Faço, claro que eu faço. Mas quem sempre me procura prefere que as coisas aconteçam por amor, não é verdade? É verdade. Não por obrigação, é chato, né? Depois você saber que você ficou amarrada, que o cara tá amarrado por causa de um trabalho. Eu até ia perguntar, isso dura pra sempre? Eu acho chato, mas isso daí é a opinião das pessoas, né? Eu faço o que as pessoas querem. Entendi. E quando eu trabalho a senhora... com isso há muito tempo já. E daí a senhora vê se tem algum espírito ali na hora? Oi? A senhora vê se tem algum espírito envolvido ali na hora? Claro, é no jogo que a gente vê o que acontece, sim. E que tipo de trabalho a senhora faz? Todos. Envolve animal? Também tem trabalhos assim, mas não é seu caso, não tem nada a ver. Entendi. É outro tipo de trabalho, então. Claro, é outro tipo de trabalho. Entendi. A Umbanda ela não faz esse tipo de trabalho. Não foi por isso que ela foi codificada aqui no plano terrestre. E sim para fazer a caridade, não para fazer o mal para ninguém. Então a Umbanda ela não faz esse tipo de trabalho. A amarração do amor ela funciona da seguinte forma: se usam-se vários elementos, né? Muitas vezes até elementos, roupas, no qual a pessoa quer amarrar, né? Se imanta o pensamento, né? E faz uma oferenda aí às entidades desequilibradas com esse sentimento, né? Que vai obsediar a pessoa. Mas não quer dizer que a pessoa vai passar a amar essa pessoa, né? Ela pode assim trazer a pessoa numa condição, porque acredito eu que tudo é divino. Mesmo que a pessoa tenha que vir e às vezes ficar ao lado da pessoa, ela talvez não vai ficar por amor, mas sim por uma questão de karma, né? Uma questão de retorno. Ela vai ficar para o aprendizado dos dois, e principalmente para a pessoa que realizou esse tipo de trabalho, que ela já está desequilibrada. O próprio obsessor maior seria a própria pessoa, porque já não é uma questão de amor, é uma questão de obsessão, né?
Então, com a própria lei da física, os afins atrás os afins, né? Na verdade, quem ama, liberta, né? O amor é a liberdade, não é a questão de você ficar amarrado. Então, a pessoa para estar já numa condição dessa, ela já está em totalmente desequilíbrio. A gente pode falar que ela está até doente, né? Então, a consequência maior seria a depressão, né? Chegando aí até em vias da pessoa poder se suicidar. Olá, sejam bem-vindos a mais um Mistérios. E no programa de hoje nós vamos debater sobre as amarrações do amor. Será que elas funcionam? E para discutir sobre isso, eu recebo nos estúdios da TV Mundo Maior, mais uma vez, Márcia Cobeiro, parapsicóloga e diretora do Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia. E também Norberto Gavioli, tecnólogo e pesquisador espírita. Márcia, vou começar com você. E aí, as amarrações funcionam? Vamos diferenciar de que se elas existem e de que se elas funcionam. O fato existe, muitas pessoas podem testemunhar serem vítimas. Com frequência eu atendo pessoas, por exemplo, homens casados que têm amantes e que amam a esposa, que querem terminar um relacionamento, mas diz que não conseguem. Por mais que fazem o propósito de que eu não vou mais me encontrar com esta mulher, eu não consigo. Então, ele próprio descreve que é como se ele estivesse amarrado a ela, preso a ela pela sexualidade. Então, o cientista ele vai analisar o que faz com que ele se sinta assim. Então, na verdade, o que o cientista chegou à conclusão é que não importa se de fato existe ou não esse tipo de feitiço chamado amarração feito. Pode, de fato, alguém ter feito, ou não precisa nem ter sido feito. Basta que eu crie esta fantasia, ou que seja conveniente, né, que eu crie essa fantasia para justificar os meus atos. Então, sou eu que quero fazer aquilo, mas é mais cômodo para mim atribuir a minha fraqueza a um ritual, a algo que alguém tenha feito. E para você, Norberto, existem e funcionam? Podem funcionar, mas normalmente não funcionam. Haja vista, se isso funcionasse efetivamente, o Roberto Carlos teria que ser dividido em células, porque todo mundo queria casar com o Roberto Carlos. E quantas amarrações foram feitas? Então é uma questão de indução mental. Da mesma forma que o indivíduo tem um vício, no caso que a Márcia citou, né, de clientes que querem largar e não largam um amante, é a mesma coisa um indivíduo que tem um vício, o vício de cigarro. É difícil largar. Por quê? Porque o psiquismo funciona com as energias liberadas pela substância, né, do próprio cigarro e pelas sensações. A mesma coisa o ato sexual. Em que pese alguns indivíduos terem reencontros na vida atual de amores do passado. Aí é um outro departamento. Existe um vínculo espiritual e essas pessoas se reencontram para passar por uma determinada provação, mostrar a sua fortaleza ou a sua fraqueza dentro desse aspecto. Mas pode ocorrer e comumente ocorre. Uhum. Se pode ocorrer, comumente ocorre, que espíritos estão envolvidos aí nessa transação, Norberto? Como nós já falamos algumas vezes, nós somos influenciados muito mais do que nós pensamos por espíritos. E existem duas classes de espíritos. Existem espíritos que querem o nosso bem e existem espíritos que querem o nosso mal. São os nossos anjos de guarda ou os nossos antagonistas, vamos assim dizer. Então, determinada situação, nós temos o assessoramento dessas entidades, desses espíritos, que podem nos levar ao bem ou ao mal. E alguns deles, muito voltados para o mal, muito voltados para as coisas materiais, participam desse processo. Então, se um indivíduo quer o outro, quer porque quer, ele já está interferindo no livre-arbítrio do outro e ele é assessorado por esses espíritos, em que alguns deles
se sentem muito prazerosos ao receber as oferendas. Então, por isso que nós vemos nas encruzilhadas as ofertas. Porque esses espíritos que se prestam a esse trabalho de indução mental ainda estão muito ligados à matéria. Então, eles querem a vela, porque a vela aparece como algo que ilumina, é o conceito, né? A luz. O sangue, por que se tem muito sangue nessas oferendas? Porque o sangue é a coisa mais energética que nós temos dentro do nosso corpo. Ele que leva todos os nutrientes às nossas células, mesmo a célulazinha do fio de cabelo é irrigada através do nosso processo sanguíneo. Então, o sangue ali in natura, esses espíritos sorvem essa energia como se estivessem se alimentando, sem precisar fazer a digestão, a coisa já está pronta ali. O sangue já foi produzido por algum animal e eles sorvem a energia deste sangue. Márcia, faz sentido para você essas explicações? Nenhum, evidentemente. Eu tenho insistido em todos os programas que essa visão dualista do ser humano, entre os grandes filósofos que defenderam essa ideia, né, de divisão de corpo, alma, espírito, matéria, foi o Platão, está totalmente superada hoje na filosofia moderna. Então, existe a unidade psicossomática. O ser humano é corpo, alma, espírito, matéria. Existe vida depois da morte? Isso é outra coisa, evidentemente que existe. O que não existe são seres espirituais desencarnados agindo aqui no nosso mundo. E vamos seguir como norma prática, que o Norberto gosta, né, de ser bem didático, pedagógico, assim, bem estilo professor. Se existem espíritos bons e se existem espíritos maus, de qualquer maneira, parece que há um consenso em afirmar de que o espírito precisa da matéria, do vivo, para agir no nosso mundo. Então, como que ele agiria nesses vivos se não tivesse a matéria? Então, vamos deixar bem claro. Se são espíritos bons, eles não se impõem e não se vingam. Pelo menos não deveriam se impor e não deveriam se invocar. E se são espíritos maus ou brincalhões, ou seja lá que outro nome que a gente queira for dar, muito menos é que eu deveria desenvolver faculdades para que eles possam se manifestar ou agir no nosso mundo através de mim. Você não acha um pequeno contrassenso na sua argumentação? Não que eu esteja te contradizendo ou te desafiando, mas se você afirmou que existe vida após a morte, você afirmou isso. Categoricamente. Categoricamente. Então, essa vida de que se constitui? Se eu não tenho corpo, eu morri, Norberto morreu. Tchau, Márcia, acabei de morrer. Eu vou continuar exercendo uma atividade nas bandas de lá. O que eu ficarei fazendo lá? Com saudades da Márcia? Ah, eu estou morrendo de saudades da Márcia. Tomara fosse. Mas nós iríamos desviar muito do foco da proposta desse tema. Mas vamos ficar só com 2 princípios. Tempo é aqui no nosso mundo. Um dia é uma volta completa, né? Sim. Da Terra em torno de si mesmo. Um ano é uma volta da Terra ao redor do Sol. Então, tempo é só para o que é material. Então, aquilo que nós vamos chamar de eternidade ou de vida depois da morte é atemporal. Então não é tempo, porque não tem matéria. Agora, você falou assim, e vai ficar a alma sem corpo? Não, o que é meu corpo? Você falou uns programas lá atrás, que é a água que eu bebo, o ar que eu respiro, a comida que eu como. Então, qualquer matéria da natureza, eu transformo no meu corpo. Então, não tem dificuldade nenhuma para depois da minha morte, né, no processo de estar morrendo, estar ressuscitando, eu usar coisas físicas, porque você é um estudioso e você sabe que energia é física, luz é físico. Então, são coisas físicas da natureza que eu transformo no meu corpo. Agora eu tenho um corpo que apodrece, porque é carne, alface, fruta, e depois da minha morte eu vou ter um corpo
de energia, um corpo de luz, um corpo ressuscitado que não se corrompe, mas ainda assim físico, porque você aqui, como estudioso, não vai negar que energia e luz são físicos. Norberto, Sim. Voltando um pouco mais no tema especificamente, você disse que podem funcionar, né? Eu queria saber como que o alvo dessa amarração ele é afetado. Mas eu peço para você responder daqui a pouco, porque a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta.